Continuamos lendo e estudando o livro de Mateus, dessa vez num cenário um pouquinho diferente, e hoje a gente vai falar do capítulo 10. Nesse capítulo, Jesus já tinha escolhido os 12 discípulos, que seriam aqueles que passariam a andar com ele, a receber a influência da vida de Jesus e a aprender com ele a respeito do reino, né? E aqui uma definição, a palavra discípulo no grego significa literalmente aprendiz. Aquele que segue os ensinamentos de alguém. E era exatamente isso que eles seriam, né? Já no versículo 1, Mateus diz: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Eles receberam de Jesus a mesma autoridade que Jesus tinha, porque tudo o que eles fariam seria feito em nome de Jesus. Nós somos chamados hoje como igreja para fazer essas mesmas coisas. Nós temos essa mesma procuração. Nós podemos e devemos agir em nome de Jesus, de acordo com o que a palavra diz. A partir do versículo 5, Jesus começa a dar, então, algumas instruções para os discípulos sobre os objetivos de qual seria essa missão deles a partir dali, né? Instruções de como eles deveriam agir, como eles deveriam se portar, o que eles deveriam fazer ou não fazer. E quando nós olhamos para esses conselhos e para essa missão que eles passariam a exercer, a gente pode perceber uma representação de qual viria a ser o papel da igreja. Essa preparação foi feita para que eles começassem a ser então enviados a pregar, a espalhar o evangelho, a curar os enfermos, de acordo com o contexto que eles viviam naquela época. Como, por exemplo, quando Jesus fala sobre eles darem prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que isso significa, né? Jesus ele veio primariamente para o povo judeu. Eles eram o foco do ministério de Jesus inicialmente. Mas essa missão não ficou restrita para esse povo, porque graças a Deus ela se estenderia e alcançaria o mundo todo. O plano redentivo de Deus, na verdade, sempre foi para toda a humanidade, por mais que tenha começado por um povo. No versículo 16, enquanto ele ainda está dando as instruções para os discípulos, Jesus diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando passassem a cumprir essa missão dada por Jesus, eles deveriam estar preparados para tudo, porque eles sofreriam perseguição, calúnia e até mesmo a morte. Jesus sabia que o amor ao evangelho levaria eles a serem odiados, perseguidos, e isso me fez pensar no quanto nós precisamos amadurecer nessa área. Eu falo por mim, é claro, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. A gente não tem facilidade para lidar com calúnia, com difamação, com pessoas que fazem questão de nos diminuir, de desprezar aquilo que a gente tem feito. Agora se coloca na situação dos discípulos. Eles começaram esse ministério sabendo o que viria pela frente. E quando nós decidimos obedecer às direções de Deus nas nossas vidas, a gente também deveria saber dessas coisas. Porque a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas às vezes a gente acha que por estar fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, tudo serão flores. Mas não é bem assim que acontece. Sabe, Jesus sabia que sofreria essas coisas. As mesmas perseguições, rejeição, acusações. Ele sabia o que estava diante dele. Ele disse no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se ele, sendo Deus, sendo um mestre, sabia que sofreria, aliás, ele veio para isso, né? Para morrer por nós. Então, quanto mais os seus discípulos, eles não seriam poupados nem ignorados. E isso se estende a nós. Talvez para o nosso tempo e no nosso contexto, no contexto em que a gente vive, sejam em proporções muito menores, mas ainda hoje, nos nossos dias, pessoas são mortas diariamente por amor a Cristo. No versículo 28, Jesus faz uma advertência com relação ao medo e à intimidação, e eu creio que isso deve servir como esperança e fortalecimento para nós nesses dias. Ele diz, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, sabe? Pessoas podem te caluniar, se levantar contra ti, mas quem é a tua salvação? Jesus é a tua salvação. Nós sabemos quem somos nele e por causa disso a gente não deve ficar apavorado, angustiado ou se deixar ser intimidado por causa dessas coisas, dessas pessoas. Pelo contrário, nós devemos temer ao Senhor. O temor ao Senhor nos trata de medo de Deus, mas de ter confiança naquele que sustenta todas as coisas. Andar em temor ao Senhor é agir com respeito, devoção, reconhecendo a sua grandeza. E diferente de quem tem medo de Deus, aquele que tem temor não tem nada a esconder. Sua vida é um livro aberto diante de Deus e ele tem prazer em colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. John Bevere diz uma frase que é o seguinte: o temor do Senhor sempre começa pelo nosso coração e é manifesto em nossa obediência. Então eu creio que o nosso nível de obediência é um bom termômetro, né, para que a gente possa medir o nosso temor a Deus. E eu quero finalizar então com os versículos 32 e 33 que dizem: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai,
que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Sabe, eu queria aqui te trazer essa consciência. Não seja aquele crente agente secreto. Sabe, tu não precisa pregar para quem não quer ouvir, insistir com quem não quer. Tu não precisa se tornar uma pessoa indesejável que os outros não querem ter por perto. Mas faça com que saibam que tu é um filho de Deus. Deixa que o amor de Deus respingue da tua vida. Ame as pessoas como Jesus amou. Vão ter oportunidades em que a gente vai poder pregar abertamente. E é um privilégio ser um canal de salvação para as outras pessoas, ver as pessoas sendo salvas. Mas também terão momentos em que, apenas por saber quem nós somos, apenas por saber o que nós carregamos, nós seremos procurados para orar, para ministrar sobre a vida de alguém, apenas para estar perto. Permita que a sua vida seja uma influência dos céus, que ela seja uma Bíblia para aqueles que ainda não decidiram por Jesus. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te abençoado, que tenha acrescentado coisas na tua vida cristã, no teu relacionamento com Deus. Fica à vontade para comentar, para compartilhar com outras pessoas e vamos juntos ler a Bíblia e compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Beijo e até o próximo vídeo.